Olá pessoal, no vídeo de hoje Cuidando de um Cuidador, eu vou colocar duas profissões em questão aqui. O cuidador de idoso e o empregado doméstico, ou as damas dos lares, né, os damos dos lares. Vou colocar essas duas profissões aqui em questão. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou pedir para vocês prestar bastante atenção numa coisa aqui, que a gente sempre entrega algo a mais aqui, não é só aquilo que está estipulado aí para vocês observarem. Eu preciso que vocês prestem atenção em duas questões, que é o desvio de funções e o acúmulo de funções, para que eu possa estar dando seguimento aí no que eu quero abordar com vocês. Vocês precisam entender isso, tá? Desvio de funções é quando você é contratado, vamos supor, para ser um cuidador de idoso, só que você está fazendo serviço mais de empregado doméstico do que necessariamente aquilo que você foi contratado para fazer. Então, esse é desvio de função, tá? Você combinou uma situação com um patrão e o patrão te coloca em outro serviço. Isso é desvio de função, tá? Entenderam essa parte? Já que, se não entenderam, volta e pega essa parte. Vocês têm que entender essa parte, tá? O acúmulo de função. Já o que é um acúmulo de função? O acúmulo de função nada mais é do que você foi contratado por uma situação, só que estão colocando questõezinhas a mais para você fazer. Como assim? Você foi contratado como cuidador de idoso, tá? Só que aí coloca uma questãozinha de empregada doméstica junto. Aquelas tarefas de empregada doméstica, como fazer uma comida, passar uma roupa. Isso já é um acúmulo de função, porque você foi contratado para ser um cuidador de idoso e não para ser um empregado doméstico. Não é a mesma coisa? Não, calma. Vamos lá. Você foi contratado para ser um cuidador de idoso, certo? Se você está fazendo pequenas tarefas de outra profissão, é acúmulo de função. Desvio de função já é outra situação. Você foi contratado para ser um cuidador de idoso, mas você está sendo um empregado doméstico e não um cuidador de idoso, tá? Vocês tendo isso em mente, a gente vai entrar agora no vídeo. Como assim? É importante a gente saber a diferenciação das duas profissões, tá? Cuidador de idoso. Cuidador de idoso é quem estimula, cuida e previne o idoso, tá? Ele que vai no âmbito social para colocar o âmbito social com o idoso. Ele é a ligação com isso, tá? Isso é um cuidador de idoso. Ele cuida desde a parte física, psicológica e social de um idoso, tá bom? Isso é um cuidador de idoso. Empregado doméstico ou a dama do lar. O empregado doméstico ou a dama do lar já é uma outra questão. Eles cuidam da tarefa da casa em si. Não precisa necessariamente de um curso para isso. Desde que a pessoa saiba limpar uma casa, ela consegue trabalhar nesse tipo de ramo. Já como cuidador de idoso, não é a mesma coisa. Você precisa sim de um estudo para você estar ingressando. De imediato, não necessariamente, mas você precisa se aprimorar como um cuidador de idoso se você quer atuar nessa área. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer um curso, tá? Seja ele online, enfim, tem que ter um curso, tá? É muito importante que um cuidador de idoso tenha um curso. Dando essa questão, porque as pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Na verdade, não é que elas confundem, meu ponto de vista. Se vocês acham que eu estou sendo equivocada, vocês podem colocar aqui embaixo. Não é que elas se confundem, elas, vamos ser sinceras, dá uma de louco. Dá. Se a pessoa for contratada como cuidador de idoso, concorda comigo que não tem nexo ela fazer coisas de empregado doméstico? Não linka, não tem discernimento. Por isso que é muito importante o cuidador de idoso estar atento a essas situações, porque é acúmulo de função. E se é acúmulo de função, meus amores, patrões, desculpa, mas eu tenho que falar. Desembolsa o dinheirinho que tem que pagar mais para esse funcionário, né? Precisa. O empregado, ele tem que estar ciente daquilo que é determinado para ele. Se é uma coisa combinada, o salário foi combinado para ser cuidador de idoso e empregado doméstico, tudo bem, foi algo combinado entre eles. Mas se isso não acontece, tem que desembolsar, né? Não vamos ser mão de vaca.
Porque tem que desembolsar, a pessoa tá se doando, né? Tá doando o tempo dela, o emocional dela, o psicológico dela, então ela tem que sim receber mais com isso. Essas pessoas têm que ser valorizadas como profissionais, né? Elas doam o tempo dela, doam o momento dela, então elas têm que ser valorizadas. Patrões, por favor, patrões, por favor, valorizem esse tipo de funcionário que estão adepto a entregar o seu tempo, o seu emocional para estar cuidando de algo tão precioso que é o parente de vocês, ou para estar cuidando do ambiente que é o lar de vocês. Então essas duas profissões têm que sim ser valorizadas. Sou modesta em falar? Sim, sou, porque eu gosto de ambas profissões. Minha mãe foi uma doméstica, me criou sendo uma doméstica, e eu sou cuidadora de idosos. Então, eu sou meio suspeita para falar das duas profissões? Sim, sou suspeita. Mas eu acho que toda profissão deve ser respeitada, independentemente de qual tipo de profissão. As pessoas têm que sim saber seus direitos, as pessoas têm sim que se defender, né? Tem que ter essa noção de que elas não são indefesas. Muito pelo contrário, a justiça tem que prevalecer, né? Não é porque é patrão que é superior ao empregado. Não, não é isso. Ele é o patrão? Sim, mas deve sim respeitar o seu funcionário. Não temos mais escravidões, né? Não tem escravidão. Então, por isso que tem a legislação para defender tanto o funcionário quanto o patrão, tá? Ambos. Hoje eu tô aqui defendendo a classe mais prejudicada, mas não quer dizer que a classe prejudicada também não agride os patrões, tá? Mas isso é para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixa o like, compartilhe com quem precisa ver esse vídeo. E quem não gostou também deixa o dislike aqui, que a gente é um canal democrático, é um país democrático, né? Então a gente está adepto aí a todo tipo de pensamento e de opiniões, tá? É isso, gente. Fui e cuidando de um cuidador.